Livro O Poder do Desejo Positivo, de T.L. Osborne. Capítulo 6. Penúria ou prosperidade? Se todos empregassem as leis de Deus, disciplinassem e buscassem o melhor que há na vida, os poucos privilegiados cessariam de monopolizar a vida abundante. A maioria, comprovadamente desprivilegiada, se transformaria mediante os princípios de Deus e a vida bem-sucedida seria compartilhada por muitos. As religiões dizem: cuidado, a abundância material ou até mesmo a suficiência pode corromper ou mimar as pessoas. Esse ataque vil contra as mentes cristãs começou durante a Era das Trevas. Um estudo sem preconceitos do cristianismo primitivo revela a prática da fé positiva para a vida abundante da parte de Deus. Por causa disso, as pessoas prosperavam e eram generosas. Doutrinas para santificar a pobreza. Posteriormente, a aceitação de Cristo por Constantino popularizou o cristianismo. A partir daquele período, uma hierarquia eclesiástica dominante envolveu-se para controlar o comércio, a ciência, a educação e a religião. Líderes eclesiásticos astutos manipulavam os cofres públicos a ponto de o sistema religioso monopolizar o controle financeiro e o povo ser reduzido à pobreza por causa de taxas e impostos. As massas se tornaram inquietas no seu papel de subserviência e asseveraram sua reivindicação a uma vida melhor. Foi então que os peritos financeiros da hierarquia eclesiástica entraram em conluio com os clérigos para inventarem doutrinas que atribuiriam santidade à pobreza e apaziguariam os camponeses. Fazendo uso do nome de Deus, fizeram lavagem cerebral no povo, o qual foi proibido de ler a Bíblia. Seus ditos malévolos ensinavam que a pobreza material fomenta a humildade espiritual, a prosperidade ou a vida abundante motiva a arrogância, o orgulho e o viver pecaminoso. O povo comum não tem qualificações para administrar as riquezas materiais sem contágio pela sua maldade potencial. Até hoje, muitos dogmas eclesiásticos transmitidos desde aquele período medieval ainda proliferam e santificam a pobreza e estigmatizam a prosperidade. Os ensinos bíblicos que têm a finalidade de desencorajar o amor pervertido ao dinheiro têm sido torcidos para formarem doutrinas ameaçadoras, as quais dizem que os ganhos materiais produzem a arrogância e atraem a condenação eterna. Criatividade neutralizada. A religião tem incessantemente neutralizado a criatividade, dizendo às pessoas que desejar uma vida melhor é cobiçar, invejar ou almejar ardentemente o fruto proibido. Sem aquilo que Salomão chamava de bom senso e juízo são, a síndrome santificada de inferioridade continuará a limitar a vida de milhões de pessoas que, se forem libertas desses preconceitos que incriminam, terão dentro de si a substância para se posicionarem acima da vulgaridade e realizarem seus sonhos. Inquira a respeito das ideias de Deus para você. Ouse ser um pensador. Reexamine o sonho de Deus. Qual foi seu plano para as pessoas que Ele criou à sua semelhança? Depois que Satanás tentou Adão e Eva a duvidarem da palavra de Deus e a lhe desobedecerem, não havia mais base para a vida no nível de Deus. Entretanto, será que o Senhor abandonou seu projeto para as pessoas? O que você diz do preço incalculável que Ele pagou para comprá-lo de volta da escravidão? Criado para a vida abundante. Por que Deus pagou um preço tão alto para restaurar você a Ele? A resposta tem de ser: esse é o valor que Ele atribui a você.
Já que Deus lhe atribui tanto valor, não seria você a razão da abundância da criação do Altíssimo ao seu redor? Para quem mais teria sido criada? É correto os incrédulos buscarem a vida abundante, aplicarem as leis divinas do sucesso e atingirem seus alvos? É errado quem crê em Deus receber bênçãos materiais? Os que creem em Deus devem venerar sua pobreza, desconsiderar as leis divinas para o sucesso e endeusar sua penúria? Ou trata-se de uma reminiscência da época dos barões eclesiásticos e dos camponeses indignos? É errado o pássaro voar e o peixe nadar? Você deve deleitar seus olhos nas belezas da natureza ou condenar-se por desejar a vida abundante? Você tem seu legítimo domínio. Muitos livros religiosos conspiram para condenar qualquer desejo pelas bênçãos espirituais. Os livros de psicologia muitas vezes complicam o problema ao fazer pouco mais do que dividir as pessoas em categorias de subnormalidade emotiva. Dessa maneira, as pessoas se retraem dentro de si mesmas e morrem na insignificância, solidão, depressão e confusão. Para liberarem suas asas de anjo e voarem alto, só precisam ver que são criaturas de Deus e que a abundância da terra é seu legítimo domínio. Deus disse a Adão e Eva: Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. Gênesis 1, 29 e 30. Posteriormente, o registro menciona tudo quanto é agradável à vista e boa para a comida. Gênesis 2:9. A lista também inclui o ouro, bidélio, a pedra de ônix. Gênesis 2:11-2, revista atualizada. As florestas, os rios, os jardins, os minerais, bem como os animais terrestres, aves e peixes, foram criadas para as pessoas desfrutarem, admirarem, possuírem e utilizarem. Quando Adão e Eva violaram a rica confiança depositada neles, desobedeceram à lei de Deus e foram consequentemente separados da vida abundante. O poder positivo do desejo tornou-se uma força negativa de gula, inveja e cobiça. Entretanto, agora, sabendo que Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho para nos redimir, se aceitarmos a dádiva do amor e crermos que Jesus Cristo tomou sobre si o nosso castigo e nos justificou como se nunca tivéssemos pecado, seremos restaurados a Deus e Ele voltará para habitar em nós. A riqueza, a beleza e a abundância deste mundo voltarão ao nosso domínio. Nosso direito de escolher e vencer. Nossa liberdade de agir em conformidade com os nossos desejos e escolher as coisas as quais consideramos boas e corretas para Deus e para as pessoas é a porta aberta para o nosso sucesso. Se as paixões errôneas forem fomentadas, tornar-se-ão a catálise para nossa autodestruição. Não devemos permitir que os escrúpulos religiosos exagerem de tal modo as paixões intratáveis da inveja, cobiça e concupiscência ao ponto de subjugarmos o poder vital do desejo positivo pelos valores bons e úteis da vida. Nunca devemos limitar nossos desejos, sufocar nossa imaginação, estrangular nossa fé, abafar o nosso entusiasmo, refrear nossa perseverança, asfixiar nossa aspiração, extinguir nossa exuberância, restringir nossas realizações ou suprimir nossas melhorias. Capítulo 7. O bom senso da abundância. Toda criança nasce com desejos.
O primeiro choro de toda criança é a expressão do seu ímpeto e do seu desejo. Depois, quando ela estende as mãos para a vida, recebe palmadas, desenvolve-se então a confusão, a intimidação e a segurança. À medida que cresce, a religião afeta suas atitudes com a síndrome da culpa, vergonha e perda da autoestima. Desanimada pela condenação dos seus desejos, torna-se inibida e retraída. Convicta de que Deus diz não, acomoda-se com a mediocridade e lá se vai o prazer. Apaga-se a luz, pergunta então aflita: onde há a alegria do viver? Não é essa a ideia que Deus tem para você. Todos na família. Jesus trouxe uma nova e ousada mensagem para elevar as pessoas até Deus. Trouxe nova esperança à humanidade, referindo-se a Deus e às pessoas, respectivamente como Pai e sua família. Conclamava as pessoas a terem fé em Deus. Marcos 11:22, parte B. Ensinava-as a não se agachar e mendigar com os pagãos, a não aceitar uma situação inferior na vida como se alguma divindade lhes tivesse dado as piores cartas, mas mexer-se, erguer as cabeças e olhar ao redor para a abundância e o poder de Deus. Pedi, buscai, batei, porque aquele que pede recebe. Mateus 7, 7 e 8, parte A. Jesus lhes ensinava o poder positivo do desejo. Para demonstrar seu argumento do bom senso, raciocinava: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará bens aos que lhe pedirem? Mateus 7, do 9 ao 11. É lógico entender que Deus criou os bens abundantes na terra para nós. Ele nos criou com o instinto e o desejo de estender a mão, buscar e pedir esses bens. Deseje o melhor. Jesus Cristo veio com boas ideias. Ele veio para demonstrar a prática da vontade de Deus na terra. Ele via as pessoas conforme seu Pai as via, acreditava nelas e as estimulava, perdoava-lhes e implantava nelas a autoestima. Transformou uma prostituta em dama, um leproso em exemplo de saúde comunitária, um maníaco desnudo em cavalheiro. Ele disse que as boas coisas são para as pessoas. Ele ensinava as boas novas. Tenha liberdade para desejar o melhor. É para você. O poder do desejo positivo desperta sua vontade de obter, sua vontade de resolver, sua vontade de contar o custo, sua vontade de assumir o risco, sua vontade de perseverar, sua vontade de experimentar e fracassar, sua vontade de pagar o preço do fracasso, sua vontade de começar de novo, sua vontade de aceitar responsabilidade, sua vontade de não desistir, sua vontade de ter sucesso, sua vontade de compartilhar, sua vontade de elevar seu mundo. O poder do desejo positivo é bom. Ele brota, porém, da consciência ou do conhecimento de quem você é, do que Deus pensa a seu respeito, do que Ele providenciou para você e do que planejou para a sua vida. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé é o seu desejo voltado em direção ao céu. A oração é o seu desejo expressado para Deus. A ação, fundamentada no conhecimento, é seu desejo vinculado a um método de realização. É asseverar seu direito de ser, ter e fazer tudo o que deseja, aquilo que é bom para Deus, para você e para o próximo.